Aleluia, boa noite a todos. Nesse momento nós queremos agradecer a Deus por estarmos reunidos aqui, juntamente com o meu amigo pastor Josiel, que está aqui comigo hoje novamente mais uma vez, para a gente trazer uma palavra de Deus para vocês, para todos aí que já estão nos acompanhando e para todos aqueles que ainda também vão entrar nessa live. Quero desejar uma boa noite, para você que já está aí conosco, que você receba essa palavra de Deus que vem direto do coração de Deus para nós, para você, para nós, porque nós queremos hoje trazer uma palavra muito boa, muito forte, para abençoar a tua vida, vai abençoar a tua vida, porque essa palavra já tem nos abençoado, né, pastor? Já tem abençoado as nossas vidas, nós já estamos abençoados por essa palavra. Eu quero pedir que vocês abram a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 28. Você abre e deixa ela aberta aí nesse texto aí. Eu vou fazer aqui a primeira parte, vou falar aqui a primeira parte e depois eu vou passar para o pastor Josiel também estar comigo aqui falando dessa palavra. Nós vamos estar explanando a palavra de Deus para você. E tenha certeza que nessa noite já vai estar poderosamente abençoado por Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 28, só a parte A, a primeira parte, que diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Vou repetir para você: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Boa noite, irmã Ana Maria Custódia, Pai do Senhor Jesus. A Bíblia, ela relata aqui no versículo 24, vou voltar um pouquinho para que você entenda um pouco esse texto bíblico. A Bíblia no versículo 24 aqui do mesmo livro, subindo um pouco, voltando um pouco aqui, diz assim: E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Isso é muito forte, irmão. Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado, répteis e besta fera da terra, conforme sua espécie. E assim foi. A Bíblia diz que assim foi. Ou seja, por exemplo, galinha. Deus criou a galinha e disse para a galinha: galinha, produza outras galinhas, produza outros pintos que vão se transformar em galinhas, né? Vamos lá, um pássaro, a sabiá produz sabiá, amém? Funciona assim. E eu quero falar para você aqui o que é que nós, como servos de Deus, aqui no versículo 26, ele explica melhor para nós. Diz assim, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja bem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27, estou reduzindo muito porque aqui tem muita coisa boa para nós hoje. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Isso é muito forte, irmãos. Conforme a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se você começar a entender onde eu quero chegar, se você estiver prestando atenção no que eu estou falando aqui, você vai entender que Deus criou você, nos criou, pastor, a imagem e semelhança dele.
E ele diz que nós, como imagem e semelhança dele, temos que produzir, temos que frutificar, temos que multiplicar e frutificar filho de Deus, como Deus está falando aqui para Adão. Adão era filho de Deus. Adão, ele não tinha pecado contra Deus. E nós vamos ver aqui, pastor, uma coisa muito interessante aqui que é feito para nós meditarmos a palavra. Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem era perfeito. O homem não tinha pecados. E esse homem, ele, enquanto ele não tinha pecado, ele tinha comunhão com Deus. Ele se comunicava com Deus diariamente. E Deus queria que Adão frutificasse e multiplicasse homens, mulheres, filhos, que continuassem com comunhão, respeitando a ordem de Deus, obedecendo a ordem de Deus e fazendo aquilo que agradava a Ele. Mas no meio do caminho, infelizmente, o diabo se levantou ali naquele lugar, no jardim, e começou a corromper o homem. E por conta disso, os seus filhos, que eram para ser a imagem e semelhança de Deus, eles começaram agora a fazer coisas erradas, a desagradar o Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem uma palavra de Deus para você. Deus quer que você seja uma bênção como Ele criou Adão. Ele falou para Adão, disse: olha, frutifique e multiplique os filhos de Deus, povoe a terra. Assim como a águia produz novas águias, nós temos que produzir filhos que são imagem e semelhança de Deus. Não estou falando, pastor, na imagem do corpo físico. Eu estou falando na imagem e semelhança espiritual de Deus. É esse o nosso chamado, pastor. É abençoar a humanidade de tal forma que nós venhamos trazer aqueles que se perderam no caminho para voltar à adoração a Deus, para que pensem e sejam imagem e semelhança do Senhor. Amém, meus amados? Já está chegando muita gente ali, pastor. Chegam pessoas aqui que já deram a paz do Senhor e já estão conosco, né? E nós vamos, daqui a pouquinho, no final, nós vamos agradecer a participação de todos. Amém? Vocês podem comentar aí o que vocês estão achando da palavra. Podem comentar no nome de Jesus. Agora eu quero passar a palavra para o pastor Josiel, no nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. Já nesse início, quero deixar aí uma palavra de gratidão e uma palavra aí de agradecimento mesmo ao pastor Van, que nos fez esse convite. De início também, das pessoas que já estão aí participando dessa plataforma digital, proporcionando a nós essa oportunidade de comentar a palavra. Eu quero mandar uma paz, a paz do Senhor especial, para minha irmã, que lá em Alagoas ela também está participando, a Zélia. Josélia Carneiro, um abraço, te amo em Cristo Jesus. Nessa palavra, iniciando lá a respeito da criação do homem, como Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Eu estudei um pouco sobre o que é a imagem e semelhança de Deus no homem. Imagem, não é ser parecido, como hoje nós temos filhos que parecem muito com o pai. Não nesse sentido físico, mas como o pastor já adiantou, o pastor Van, no sentido espiritual, a imagem, quando se fala imagem, é natureza. Então Deus é espírito, então temos uma natureza espiritual. Nós temos um espírito, como ser humano nós somos um espírito. Semelhança é funcionar como Deus. Então Deus, Ele criou também tudo que nós hoje vemos, tudo que existe, criou pela palavra da fé. Então Ele disse: haja luz e houve luz.
E nós funcionamos também pela fé. Então é uma parte que Deus colocou em nós. Dessa natureza existe dentro de nós a fé e temos que aprender a usar. Pois bem, continuando como essa palavra é abençoadora, Adão, ele teve um período maravilhoso com Deus. Todos os dias ele tinha um encontro pessoal com Deus. Mas houve toda a questão, né, de uma desobediência e mudou, né, a condição de Adão. Ele, né, começa a ter filhos. E os primeiros dois, todo mundo conhece, já ouviu falar da história: Abel, Caim. E passando-se o tempo, Caim, ele tem inveja e ele mata Abel. Só que Eva, ela começa a orar e pedir a Deus um outro filho, mas ela queria um substituto parecido com Abel, que fosse daquela maneira que Abel era. E ela ora, não descreve a palavra, não, a Bíblia não diz quanto tempo, mas diz que ela teve esse filho. E diz: Deus me concedeu um outro filho no lugar de Abel. Colocou o nome deste filho de Sete. E ao estudar a palavra, nós vemos que Sete, ele parecia muito com Adão. Ele tinha as características de Adão. Parecia em que sentido? De um homem espiritual, de um homem que buscava Deus e de fé. Então ele era semelhante nesse sentido. Então quando a Bíblia fala de uma geração de justo, ela fala dessas pessoas que mesmo depois, né, de um certo problema de desobediência de Adão, né, ficamos prejudicados no sentido de ter o contato com Deus, mas ainda traz dentro de si essa natureza e essa vontade de entrar em contato com Deus, comunhão com Deus, de estar ligado a Deus. E são esses, né, que têm um cuidado muito especial de Deus. E fala-se da geração dos justos, né? E essa é uma geração. E diz que o justo ele viverá pela fé, né? Porque essa fé Deus já plantou em nós, na nossa natureza. Então está dentro de nós essa fé. Então nós temos sim essa semelhança com Deus, que é a natureza espiritual. E parecemos sim com Deus no sentido de nós temos fé, nós acreditamos, nós confiamos e aí seguimos, né? Porque o justo viverá pela fé, né? E quando você tem fé, você avança mesmo em meio à dificuldade, em meio à crise. E estamos em um tempo de crise. Logo após nós vamos estar falando um pouco mais sobre o problema, né? A situação da humanidade hoje, a crise em que estamos, né, começando a enfrentar, né? Baseado no que nós vemos na palavra, na Bíblia Sagrada, o que já vem ocorrendo em muitos tempos e em muitas situações, em épocas diferentes, crises. A humanidade sempre enfrentou crises, mas Deus nos fez com uma capacidade imensa de superar obstáculos, de superar momentos difíceis. Isso porque nós temos fé. Amém. Aleluia. Amados, nós fizemos, eu e o pastor Josiel, nós fizemos a primeira live no domingo passado. Foi um sucesso, foi uma bênção de Deus, uma palavra muito forte. Nós ouvimos muitos testemunhos, muitas bênçãos de Deus. E hoje não vai ser diferente. Não sai daí, fica com a gente aí, que hoje tem muita coisa boa para você. Deus vai falar com você. Como eu falei, eu coloquei no comentário quando eu postei a postagem do culto de hoje à noite. Nós queríamos, pastor, estar juntos, dentro da igreja, adorando o Senhor, junto com os irmãos, na comunhão com os irmãos. Mas infelizmente nós não podemos estar, por conta dos decretos das autoridades que foram feitos aqui no nosso estado e na nossa cidade. Mas, irmãos, a igreja do Senhor, ela é conhecida, o povo de Deus, ele é conhecido pela sua superação, pastor, não é? Pela sua vontade de vencer,
pela sua vontade de triunfar em Cristo Jesus, irmãos. Então essa é a saída. Hoje nós estamos passando por essa situação. A Bíblia diz que quando Adão pecou, quando Deus veio falar com ele, a Bíblia diz que Deus disse para ele: olha, a terra é amaldiçoada por causa de você, porque você desobedeceu. E hoje até parece, pastor, que a palavra desobediência, ela dentro da igreja, ela não soa mais como uma palavra de bênção, né? Na verdade, a palavra obediência, meu amado, eu considero muito mais do que um mandamento, pastor. A palavra obediência não é só um mandamento, né? É uma coisa muito maior, é um princípio. A palavra obediência é um princípio. E o que aconteceu no início lá, que as coisas começaram a dar errado, foi simplesmente porque Adão desobedeceu a Deus. E por isso, logo em seguida, o próprio Adão sentiu na pele, ele com a sua esposa, a consequência do pecado, da desobediência, irmão. O seu filho, um matou o outro. Imagina que coisa terrível. E a Bíblia diz que o Abel foi morto por Caim. E aí começou as coisas a darem errado. Mas desde o princípio de tudo, desde a criação do mundo, Deus queria criar filhos, queria que Adão multiplicasse. Eu coloquei até aqui uma coisa, a diferença de frutificar e multiplicar aqui pela Bíblia, pelo que eu entendi. Frutificar era frutificar filhos. Como Deus disse para ele: olha, você tem que frutificar e multiplicar. Frutificar filhos, fazer filhos para povoar a terra, para que aqueles filhos adorassem a Deus, para que eles fossem realmente filhos de Deus, com comunhão com Deus. Você imagina se todo mundo tivesse em comunhão com Deus? Se todos não tivessem pecado, tivessem todos em comunhão com Deus, como é que nós vivíamos hoje? Que bênção em todas as áreas da nossa vida. Nós iríamos ser abençoados na área financeira, na área familiar, na família, em todas as áreas, na saúde. Irmão, ia ser uma coisa tremenda. Mas desde aquele tempo, Deus não desistiu, pastor, de mudar aquela situação, de reverter o decreto do pecado, de reverter as injustiças que nós cometemos com o pecado. Quando nós pecamos, nós cometemos injustiça, irmãos. E a injustiça, ela gera ela gera algo de ruim para nós. Toda ação tem uma reação. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus chamou você para você ser a imagem e semelhança dele, para você frutificar filhos e frutos. Olha que interessante. Filhos. E quando você gera filhos, deixa eu dizer para você, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando você gera filhos, a sua intenção é gerar filhos. Vou fazer uma pergunta para você. A sua intenção é gerar filhos para viver derrotado? Você gerou filho para ser derrotado? Você gerou filho para ser pecador, para fazer coisas erradas, para matar, para roubar? Qual a sua intenção quando você gerou o seu filho? Você que é pai de família, você que é mãe de família. Entenda isso. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou a humanidade, Deus queria que esse homem que ele criou, que essa sociedade que ele acabara de criar, fosse uma sociedade bem sucedida, uma sociedade abençoada, pessoas de bem, pastor, pessoas de sucesso, pessoas que viessem fazer a diferença, pessoas que tivessem comunhão com Deus. Infelizmente,
o diabo ele penetrou ali no jardim do Éden e começou a fazer um estrago. Mas desde daquela época, desde aquele tempo, Deus começou a usar pessoas para que viessem trazer de volta os seres humanos para o primeiro amor, para frutificar e multiplicar. Veja bem, quando você tem um filho, você fica muito feliz, é a maior alegria de um pai de família, de uma mãe, de um pai, é quando um filho seu nasce. Mas veja bem, o que Deus queria que o Adão fizesse era que o Adão ensinasse os seus filhos a adorar a Deus. Porque se o Adão ele conseguisse ter sucesso na criação dos seus filhos, eles seriam também filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eles também seriam filhos que andariam em comunhão com Deus como ele andava. Olha que interessante. Irmão, eu digo para você uma coisa: todas aquelas pessoas que andam com Deus, que obedecem ao Senhor, que tem comunhão com Ele, que se entrega no seu caminho para fazer a vontade do Pai, todos eles, sem exceção, são abençoados, são bem-sucedidos. Na minha concepção é essa. Não tem como você adorar, não tem como você ser de Deus e você ser um miserável, você ser um fracassado. Então quando Deus diz para Abraão frutificar e multiplicar, tenha filhos e que os seus filhos também dêem fruto, que eles multipliquem também os filhos. E é isso para que Deus te chamou, para você multiplicar, frutificar e dar muitos filhos para engrandecer, para trazer a humanidade de volta à adoração a Deus, à comunhão com o Pai. Amém, pastor? Como eu falei que eu traria dentro desse assunto um pouco sobre a atualidade. Nós vivemos uma crise. O Salmo de número 11, na versão em que eu estou lendo, Davi ele descreve um período de crise que ele passou. Mas ele inicia o Salmo de número 11 dizendo: no Senhor me refugio. Outra versão de: no Senhor eu confio. Tudo traz a entender que a base de confiança de Davi era Deus. Ele não tinha outro, ainda que ele tinha muitas habilidades. Aí ele fala para homens que está com ele e está aconselhando ele, dizendo assim: como então vocês podem dizer-me, fuja para as montanhas e lá você vai estar seguro? Dentro desse contexto, nós não podemos afirmar em que crise ele estava instalado. Se era o período em que Saul estava perseguindo Davi, ou se era o período onde Absalão, que era o próprio filho de Davi, queria um reino, queria tomar à força o reino que era, de Davi, legítimo. Mas ele diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Você pode imaginar que fundamento é esse que ele está falando. O ataque ao rei, no caso de Davi, era o ataque a toda uma nação. Então eram os fundamentos de uma nação. O ataque a um pai de família, a um líder de uma família, é o ataque a toda uma família. Mas ele toma uma decisão. Ele diz: eu confio em Deus, eu não vou fugir. Fugir de quê? Das responsabilidades. Então hoje nós temos uma crise mundial. Isso pesa muito para os líderes, pesa muito sobre a responsabilidade dos líderes que estão diante de uma crise tão imensa, mas que os fundamentos, ao serem abalados, há uma diferença de como a pessoa vai enfrentar uma crise. Tem pessoas que quando ela escuta sobre crise, logo ela já fica ela mesma abalada, ela trava e não faz nada. Em mandarim,
crise, ela traz um significado de oportunidade. Então, oportunidade para você fazer mais, para você fazer melhor, para você se reinventar. Então é difícil determinar o contexto deste Salmo de número 11, em que Davi ele diz que ele recebeu conselhos para fugir, mas ele aponta: eu estou guardado em Deus, eu confio em Deus, eu não vou fugir. Então ele não saiu da sua posição, ele tinha uma posição, uma responsabilidade, ele não fugiu da responsabilidade, seguiu. Diante de uma crise, o responsável pela família, o responsável por uma cidade, o responsável por uma nação, ele tem duas coisas a fazer. Ou ele olha só o momento, isso nós falamos dentro do contexto fé, que é andar por vista, é andar pelo que está vendo, e aí é abalado, sente-se abalado, e aí vai ficar com medo, vai ficar ressentido por que situação é essa? Agora, tem a outra opção, que é quando o justo ele é chamado por Deus a andar por fé, e não pelo que ele está vendo. Então ele confia em Deus. Amém. E ele sabe que há um futuro. E ele sabe que há uma saída, ele sabe que há um caminho. E que Deus pode mostrar esse caminho. Ele pode trilhar um caminho para sair de uma crise, para sair de um momento, crítico. Então o que o justo ele pode fazer? Quando uma família está sendo destruída, a base de uma família está sendo abalada, está sendo destruída. Alguém pode lamentar, se esconder, pode não fazer nada. Mas se essa pessoa tem fé, ela não vai ficar parada. Amém, Jesus. Ela vai buscar uma solução. Ela não vai se entregar. Eu gosto muito dos exemplos que tem, diversos exemplos de mães que não desistiram dos filhos. Quando todos já desistiram, a mãe não desistiu. Então isso é um posicionamento de alguém que acredita. Amém. Quando ninguém mais acredita, tenha certeza, a mãe sempre vai acreditar no filho. Ela sempre vai querer proteger, sempre vai querer guardar, sempre vai querer fazer alguma coisa para que o filho se saia bem. Então ela não desiste. Então assim Davi, como líder daquela nação, ele diz: não vou fugir, não vou sair do meu posto, não vou fugir da minha responsabilidade, não fugirei e vou continuar confiando em Deus. Por quê? Ele era humano. Eu gosto de estudar a respeito de Davi porque aparece toda a sua parte humana, no sentido de que somos frágeis. Somos fortes no sentido de que temos a semelhança de Deus, que podemos usar a fé. Mas Davi ele demonstra que também ele era frágil. Davi ele chorava, Davi ele sentia, Davi ele se sentia também abalado, mas ele confiava, ele tinha uma base. Essa base de Davi, a sua fé estava baseada em Deus, a sua fé estava segura em Deus. Então toda a estrutura do seu reino poderia ser abalada, mas a sua fé não. Amém. Então aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte lá de Sião. Passou já por tanta tempestade, já passou por tantas coisas, mas permanece firme, não se abala. Então assim a nossa fé, temos que estar em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus. Ele vai mostrar um caminho, Ele vai mostrar uma saída, Ele vai mostrar uma direção. E quando nós temos essa direção, nós temos que seguir, como Abraão. Abraão não sabia ainda para onde ia, mas ele tinha uma base de fé, era Deus. E como base de fé ele saiu, confiando em Deus. Então o justo viverá pela fé. Então nós estamos num tempo propício para viver pela fé. Amém. Então viver pela fé não é que você não tenha nada. Viver pela fé é que você confia naquilo que Deus te diz, naquilo que Deus te direciona, naquilo que Deus está falando. Então todo mundo pode falar o contrário, mas Deus falou, não é o fim. Deus falou, não acabou. Deus falou, isso é apenas o início, está começando, ainda tem muitas coisas para acontecer. Então não podemos estar abalados, com a nossa fé, Aí tem pessoas que ela coloca toda a sua confiança no governo. Quando as coisas começam a dar errada, ela fica abalada. Não.
O governo faz a parte dele, mas temos que fazer a nossa. Eu gosto da liderança de Neemias. E aí, cabe muito bem, né, nisso que nós estamos falando. Neemias, ele estava em outro país e ele estava vivendo muito bem. Ele vivia do lado do rei. Ele tinha um cargo especial, que todos os dias ele via o rei. Nem as mulheres do rei viam o rei todos os dias, mas Neemias, ele tinha o privilégio de estar com o rei todos os dias. Amém. Ele estava em uma posição privilegiada, mas algo dentro dele, no seu coração, tocava. Ele tinha amor pela sua pátria, ele tinha amor pela sua cidade, ele tinha amor pelos seus irmãos. Amém. E não só irmão de sangue, né, biológico, mas irmãos de pátria, né? Então, quando ele ficou sabendo que lá nessa cidade estava tudo destruído, né, casas destruídas, muro destruído, ele sentiu o desejo de fazer alguma coisa. Mas é espetacular a estratégia que Deus dá para Neemias. Quando ele chega, ele dá uma volta, está tudo destruído. Ele fala: como eu vou ter ajuda de todos? Porque nem todos seguem a sua visão. Nem todos vai seguir a sua visão. Nem todos vai atender, né, ao que você tem, né, com planejamento, né, com aonde você quer chegar, né, com aquilo que você pensa. Nem todos vão concordar. Mas ele falou: como que eu vou alcançar a maioria ou todos? Então Deus deu uma estratégia para ele. Ele chamou e disse assim: vamos reconstruir. Vamos começar com os muros, porque o muro ele fala de proteção, ele fala de salvação. Então, para estar salvo, para estar protegido dos inimigos, precisava ter um muro, né, nas cidades antigas. Então ele começa pelo muro. E ele tem uma estratégia extraordinária. Ele diz assim: olha, você e a sua família trabalha este muro de frente da sua casa, faça o seu muro, o seu próprio muro. E cada um começou a fazer o seu muro. E quando todos fizeram o muro da cidade inteira estava reconstruído. Amém, Jesus. Então, um bom líder, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, ela vai produzir coisas boas. Aleluia. Eu aprendi que você só pode reproduzir aquilo que você é. Se você é uma pessoa boa, você vai reproduzir coisas boas. Mas se você tem uma índole má, você não pode reproduzir coisas boas. Então, o conflito, a crise humana, a crise de uma família, são conflitos de não concordância entre pessoas. Mas quando há concordância, há crescimento. Amém, meu Deus. Quando há concordância, há frutificação. Aleluia. Quando há concordância, há multiplicação. Bondade, ela gera bondade. Deus te fez para ser uma pessoa boa. Gere bondade. Gere bondade para o seu vizinho. Gere bondade para as pessoas que você tem contato. Tenha certeza que o mundo tem tantas pessoas e agora nós estamos entrando em um momento em que as pessoas precisam de ajuda. Ajude o máximo de pessoas possíveis. O máximo que você pode ajudar, ajude. Mas eu aprendi também uma coisa: você não é responsável por todas as pessoas. Você não é responsável por todos os mendigos. Você não é responsável por todas as pessoas que passam necessidade. Mas você é responsável por pessoas que estão perto de você, que entrou em contato com você. Ou Deus enviou essas pessoas a você, ou enviou você até essas pessoas. Por essas você é responsável. Então, quando você perde o sono, quando você lembra dia após dia de uma família, de uma pessoa, Deus está tocando no seu coração. Faça algo de bom para essa pessoa. Agora, quando tiver vários mendigos, mas você não é enviado, fique em paz. Você não vai resolver o problema de todos, mas talvez uma pessoa que está bem perto de você precisa de uma palavra, precisa da tua ajuda, precisa de uma oração. Se você pode, faça. Bondade gera bondade. E os filhos de Deus foram criados para ser pessoas boas, para gerar tudo isso que é bom. Deus é bom. E
por Ele ser bom, trazemos em nós bondade. Por mais coisas ruins que aconteçam em toda a terra, na humanidade, em todas as nações, trazemos em nós uma semente de bondade. A maioria das pessoas são boas, a maioria das pessoas são honestas. Ajude o máximo de pessoas que você puder, que Deus te enviar, ou enviar você a essas pessoas. Faça isso para que você esteja produzindo, frutificando, multiplicando coisas boas. Amém, pastor? Que palavra abençoada, que coisa maravilhosa. Irmãos, quando nós folheamos a Bíblia, quando nós vemos a palavra de Deus, os feitos que Deus faz, você pode prestar atenção, Ele sempre vai usar pessoas, né? O pastor José aqui deu uma explicação tremenda a respeito da responsabilidade do cristão, né? Usou Neemias aqui de uma forma tremenda, sobrenatural. Usou o rei Davi também de uma forma sobrenatural. Se você for analisar a Bíblia, as pessoas que se destacaram aqui na Bíblia, os ícones, as referências bíblicas, elas sempre atuaram, elas sempre se esforçaram, sempre buscaram ajudar, pastor. Sempre procuraram ajudar o máximo de pessoas que eles puderam. E você, pastor, nós, apesar de tudo que tem acontecido aqui na face da terra, o que tem sobrevindo sobre o mundo, isso não pode paralisar você. Isso não pode nos paralisar. Isso não pode nos dar a desculpa de não produzirmos, de não frutificarmos. Você está entendendo? Isso não dá o direito para mim e para você da gente ficar parado. Não, estou em quarentena, não posso sair, não posso fazer nada. Você pode sim, nós podemos sim. Que é no momento de dificuldade, meu irmão, minha irmã, que os líderes, os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que vão ser os maiores, aqueles que vão ser os mais recompensados por Deus, aqueles que vão receber a maior recompensa de Deus, são aqueles que no meio da dificuldade, das lutas, e se levantam e digam: não, Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. Aleluia. É assim, irmão. Se você prestar atenção, os maiores milagres, pastor, que os homens de Deus, a igreja de Deus, elas tomaram posse, foi no meio da dificuldade, meu irmão, minha irmã. Foi no meio da luta, da tristeza, da tribulação. É que aí que os verdadeiros homens de Deus, eles se levantam e mostram que são de Deus, que Deus é com ele. E que Deus conta com os valentes, com os guerreiros, com as guerreiras dele. Deus conta com você, Deus conta com a igreja. Deus, ele quer te usar para que você seja a referência nesse tempo de dificuldade, nesse tempo difícil. Veja bem, qual é o animal, o bicho ou a coisa mais desprezível que você acha na face da terra? Qual é a coisa qual é o animal que você acha mais asqueroso, mais nojento? Pastor, vamos lá, vou fazer uma pesquisa. Qual o animal? Qual o inseto que você acha o mais nojento? Boa noite, meu primo. Meus primos estão aí com a gente. Minha mãe também está ali. Vou usar a barata. Por incrível que pareça, eu conheço um amigo meu que ele tem medo de barata. Ele, quando vê uma barata, ele grita. Mole, né? Mas veja bem, até a barata, ela se reproduz. Não serve para nada. A barata não serve para nada. Não é só para dar medo naquelas pessoas e revelar muitos homens que não são, né? Mas veja bem, até a barata, ela reproduz, irmãos. Até a barata, ela faz aquilo para que Deus criou ela. Você acha que a barata é uma criação do demônio? Não é. A barata é uma criação de Deus, como outros insetos aí. Mas a barata, ela reproduz barata, irmão.
Porque é a natureza dela, ela foi criada para isso. Agora, enquanto nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, a Bíblia diz, pastor, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? A ciência prova isso na sua conceição, quando você foi concebido, né? Eram milhares de espermatozoides, você foi aquele que venceu, desde o ventre da sua mãe, você foi o que venceu. Agora, a gente muitas vezes aproveita da situação, da comodidade, da situação que vivemos, para ser parasitas espirituais, para ser pessoas que não produzem, para ser pessoa que não frutifica, né? E muitas vezes a gente escuta muitos testemunhos de homens de Deus e mulheres de Deus que não dão mais frutos. Não, Pai do Senhor, meu pastor Eric, muitos homens de Deus e mulheres de Deus, eles usam a desculpa para não frutificar, porque foi enganado, foi caluniado, ajudou muitas pessoas e as pessoas não valorizaram, as pessoas não reconheceram aquilo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, existe um Deus que Ele nunca vai, pastor, Ele nunca vai deixar de me recompensar. Ele nunca vai deixar de recompensar você, porque Ele é o Deus que tem o galardão com Ele. O próprio Jesus fala, o galardão é dele, Ele dá quem Ele quer, conforme a sua obra, conforme a fé que você tem, conforme a disponibilidade que você tem para ajudar, para fazer a obra, para contribuir com alguma coisa. Você não é pior do que uma barata, você foi chamado para fazer a diferença. Nós somos chamados, a igreja, ela foi chamada para fazer a diferença. Ó, eu vou dar um exemplo, depois eu vou passar para o pastor de novo aqui. Eu vou dar um exemplo muito forte. Muitas vezes, o que tem acontecido no nosso meio é que às vezes Deus tem abençoado tantas pessoas, Deus tem feito tanta coisa, tanto milagre, tanta coisa na vida das pessoas, e quando elas estão bem, quando elas não precisam mais de nada, não precisam de ninguém, elas elas paralisam, ficam no conforto, ficam confortável, na zona de conforto. Aí a gente, porque já está bem, a gente para. Mas eu vou dar um exemplo para você de um homem de Deus que a gente fala direto, todo dia a gente fala nele. Abraão. Vou dar um exemplo de Abraão para você. A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. Abraão tinha 75 anos. E Deus disse para ele: ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse para ele que ele ia para um lugar bom. Deus não disse para ele que o lugar lá era assim, era assado. Deus não disse nada, Deus não mostrou nada para ele. Deus só falou para ele: ó, vou te mostrar aí no lugar, vai. Imediatamente a Bíblia diz que ele foi, pegou suas coisas, sua esposa, eram muito ricos, a Bíblia diz que ele já era muito rico, era muito abençoado, e foi e ouviu a voz de Deus e deu crédito. Agora, a pergunta é: o que é que faz um homem como Abraão, realizado na sua vida, cheio de riqueza, uma situação abençoada, deixar tudo ali, seus familiares, todo o conforto que ele tinha, para obedecer a voz de Deus? O que é que faz um homem velho, de 75 anos, obedecer a voz de Deus? Porque tudo que ele tinha, o que lhe faltava era apenas um filho. Era apenas um filho. Que eu acho que, no meu ponto de vista, ele já tinha até substituído por Ló. Que o Ló era sobrinho dele. E o pai de Ló já havia morrido, pastor. Né? O pai de Ló já havia morrido. Então quem praticamente era o filho de Abraão ali era Ló. E Ló era um homem obediente a Abraão. Ló obedecia, Ló era uma bênção. Então ele já tinha o filho postiço dele, que era o seu próprio sobrinho. Mas quando Deus lhe propôs algo, quando Deus fez um desafio, que ele seria
o pai de uma multidão de nação e que através dele ia abençoar todas as famílias da terra, imediatamente ele ouviu a voz de Deus. Nós vemos no tempo de hoje que as pessoas estão negando o chamado, não estão indo mais, não querem ser o multiplicador, o frutificador de Deus, para que Deus chamou ele, para que Deus chamou você, meu irmão. Essa palavra é para você, não resista mais. Deus tem muito mais do que você imagina para você. Não faça como o povo de Israel no deserto. Olha, o povo, vou passar para o pastor já, daqui a pouquinho, mais um minutinho eu vou falar. O povo de Israel, pastor, quando estava no deserto, caminho de 40 dias para chegar na terra de Canaã. A Bíblia diz que a terra de Canaã manava leite e mel. Era tudo, muita fartura, muita bênção, muita coisa. A promessa que Deus tinha feito para o povo de Israel era uma promessa poderosa e tremenda. Mas quando o povo chegou no deserto, o que era que tinha no deserto? De noite tinha uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, não deixava eles passar frio, não deixava nada, tinha luz, tinha tudo. As serpentes não iam, porque estava aquela coluna de fogo ali protegendo o povo. De dia tinha uma nuvem que não deixava o sol molestá-los. Eles caminhavam na sombra, pastor. E já tinha comida todo dia, de manhã e de tarde tinha comida, todo dia. Veja bem, tinha um maná. Agora imagina só, irmão. Eles tinham quase tudo ali. E por isso eles se acomodaram. Eles achavam bom aquilo que eles tinham. Mas Deus não tinha só aquilo para eles. Deus queria que eles lutassem até chegar à terra de Canaã para tomar posse de algo maior, de algo melhor, de uma terra que Deus tinha preparado para eles, meu irmão. Você não pode ficar aí dando desculpa, aceitando essa situação e não frutificando, e não fazendo nada, não lutar. Deus conta com você para a guerra, para a luta, porque nós estamos na luta, na guerra, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus conta com você. Essa é a sua hora, pastor. Quero ainda continuar a respeito do Salmo de número 11, falando sobre fundamentos. E em meio à situação, né, a pergunta a fazer é: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Agora, vamos mudar um pouco a pergunta. Hoje, em meio à crise, o que está fazendo o justo? O que pode fazer o justo e o que está fazendo o justo? Poderíamos pensar em voltar a lançar os alicerces. Se os alicerces eles estão destruídos, por que não voltar a lançar os alicerces? Reconstruir. Cada nova geração ela deve providenciar para que os fundamentos da verdade e da justiça sejam estabelecidos. Uma geração ela vai, a outra ela vem, mas a base ela continua a mesma. Base de justiça, base da verdade, da bondade. Isso é parte do ser humano. Então, cada um tem que pensar: como eu posso contribuir para isso? O que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Deus fez o homem com uma capacidade tremenda de reinventar-se, de começar de novo. Até pessoas, nós mesmos, às vezes somos quebrados. Por que não recomeçar? Há uma forma de recomeçar. Amém. Há uma maneira para se recomeçar. Se voltar a lançar fundamentos firmes, com certeza as coisas elas tendem a melhorar. Tem pessoas que elas pensam assim: por que eu vou trabalhar no alicerce?
Se outros depois vão construir em cima daquele alicerce que eu trabalhei tanto, e outros depois vão fazer acabamentos belíssimos, e talvez quem lançou os fundamentos não vai ser lembrado, mas não importa. Quem traz consigo a natureza da bondade, a natureza da justiça, com base na verdade, vai sempre fazer, vai sempre frutificar, vai sempre produzir. Amém. Mesmo que um dia muitos não se lembrem, mesmo que um dia até pessoas beneficiadas nem se lembrem de você, o importante é que, ao sensibilizar-se pela situação de outra pessoa, ao ser direcionado por Deus, o nosso Pai, que nos fez para ser bons, que nos fez para produzirmos coisas boas, que nos fez para estarmos baseados na justiça, na verdade. Quando os valores eles são trocados, há um prejuízo muito grande para a sociedade. Porque tem pessoas falando mentiras e tendo muitos seguidores, vários seguidores, milhões de seguidores, porque ele contou de uma maneira que cativou, que trouxe aquelas pessoas, tirou, ela de um lado de justiça, de um lado da verdade, e trouxe para algo que aparentemente, a princípio, seria promissor. Mas já os antigos falam, a mentira tem perna curta. Mas no sentido, que sentido é esse? A mentira, ela dura pouco. Não, mas tem mentiras que ela dura toda uma vida. Mas eu falo de uma duração que haverá um dia em que é descoberto aquilo que é mentira, aquilo que não é verdade, aquilo que é mentiroso, aquilo que é enganador. E quando isso é descoberto, aquilo que é injusto, não vai adiante, aquilo logo cessa. Mas aqueles que estão baseados na justiça e na verdade, ainda que por um tempo sejam esquecidos, o fruto é permanente. O fruto é permanente. Quando você tem uma base, a base da sua vida está pautada na justiça, está pautada na verdade, você é uma pessoa que tem fundamentos firmes. Você não está em lugares escorregadios. Você não está em lugares frágeis, em bases frágeis. A mentira é uma base muito frágil. O engano é uma base muito frágil, né? Então, os problemas que nós temos são problemas humanos. E aí, já muitos homens falaram que quando as pessoas boas, elas se calam, as pessoas que têm caráter mau, elas aparecem, elas florescem, elas se multiplicam. Mas se as pessoas boas, elas não calarem, se as pessoas que estão pautadas na justiça e na verdade não se calarem, fizerem a sua parte, agirem da maneira correta, com certeza as coisas tendem a melhorar. Amém. As coisas serão melhores, mas estejam sempre na base de justiça e de verdade. E como Davi, nunca se esqueça, somos humanos. Nunca se esqueça do lado frágil nosso, humanos. Nós somos humanos. Amém? Louvado seja Deus. Amados, já está chegando o fim da nossa live, né? O tempo passa rapidinho. Você que chegou agora, o texto base onde nós começamos é Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Que Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele diz que nós temos que frutificar e multiplicar filhos, para serem também imagem e semelhança do Senhor. Quero agradecer aqui já o pastor Josiel, né? Vieram aqui hoje junto com a sua esposa, está lá fora com a Joguinha.
Quero agradecer a todos vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome de cada um de vocês. Nós vamos fazer uma oração aqui por várias coisas, né? Vários propósitos. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela economia do Brasil, vamos orar para que essa doença vá embora, vamos orar para que Deus abençoe as pessoas que estão infectadas, para que haja cura, para que Deus faça grandes coisas no nosso meio. Se você está me assistindo nessa noite, está passando por um momento difícil na parte da família, com essa doença, ou na parte financeira, por falta de trabalho, ou porque você perdeu seu emprego, nós vamos orar por você também agora. Amém? Amém, pastor? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento é momento de oração, Pai. Deus. Nós abençoamos, Nós queremos Senhor, alçar a nossa voz a Ti, Senhor. vida das pessoas e das Pedir famílias. que a bênção do Senhor, meu Pai, venha Famílias sobre nós essas que agora. precisam da Tua bênção, Venha como sobre nós o nosso precisamos país. todos os dias. Venha sobre o Brasil. Deus, Venha que a base da sobre família, a política brasileira. ela não seja, Pai. Senhor, abalada nem destruída, Ah, Deus, que mas ela seja reconstruída. seja transformada pelo Teu Porque não há sociedade saudável se as famílias elas estão doentes, se as famílias elas estão com tantos problemas. Amém, meu Deus. O problema da sociedade são os problemas das famílias. Portanto, Senhor, nós oramos para que as famílias sejam abençoadas. Amém, Jesus. Como o Senhor, na Tua palavra, fizesse esta promessa, Amém. que todas as famílias seriam abençoadas Amém. através do homem de fé, Abraão, e da descendência, falando sobre Jesus, Amém, meu Deus. aquele em que nós cremos e confessamos como nosso Senhor e Salvador. Assim, rogamos esta bênção, bênção, Senhor, completa, bênção, Senhor, na área, Senhor, das finanças, na área, Senhor, da saúde, na área emocional e espiritual, para que neste tempo todas as pessoas se voltem e saibam o quanto o Senhor é bom, o quanto o nosso Deus é bom. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meu Deus, nós queremos apresentar, Senhor, esse pai de família que está também, Senhor, passando por situação difícil de desemprego, meu Deus. Nós queremos pedir, meu Pai, que o Senhor abra as portas, Pai. Que o Senhor, meu Deus, dê o escape para essa pessoa. Que essa pessoa não sofra, Senhor. Aquelas pessoas que estão precisando hoje, que estão passando necessidade. Essas pessoas que não puderam pagar suas contas. Nós queremos orar por elas também, Senhor, para que o Senhor, meu Deus, resolva essa situação, para que o Senhor abra as portas, para que essa pessoa volte para o trabalho, Senhor, para trazer o alimento para sua casa, para pagar as suas contas, para cumprir, Senhor, com seus, meu Deus, com seus compromissos financeiros e familiar. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor, meu Deus, abençoe a nossa nação, abençoe o teu povo. Deus abençoe, meu Deus, a igreja no Brasil, a igreja evangélica, a igreja que prega a tua palavra, a igreja que tem tirado pessoas, meu Deus, da marginalidade, que tem tirado pessoas da prostituição, que tem tirado pessoas, Senhor, lá do lamaçal do pecado, do vício, daquelas pessoas que estavam presas lá, Senhor, e não podiam sair. E o Senhor usou a igreja, o Senhor usou o teu povo, e que o Senhor continue usando muito mais agora, Pai, nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, meu Deus. Que o Senhor entre com o teu poder, meu Pai, curando a nação, curando o teu povo, tirando a lepra dos nossos corações, arrancando, Senhor, toda a altivez, arrancando todo orgulho, Senhor, arrancando todo o mal, todo o coração voltado para a maldição, para o mal. Nós pedimos que o teu poder e a tua mão entre agora com o teu poder, acabem e destrua tudo isso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos familiares, abençoa a nossa casa, Pai. Abençoa no nome de Jesus todos aqueles que passaram por aqui por essa live, todos aqueles que assistiram essa live, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pastor. Nunca perca a esperança. Amém. Esse é o recado que eu deixo, no resumo deste momento. Para todos nós, nunca devemos perder a esperança. Temos que ter essa esperança muito viva. E força, vamos passar por este tempo difícil,
mas olhe sempre em volta. Olhe em volta, porque sempre haverá pessoas que vai precisar de você. Ajude pessoas, para que também, em momento oportuno, com certeza você será ajudado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. Deixa eu pegar aqui, pastor. Deixa eu agradecer aqui. O celular está um pouco longe. Deixa eu pegar para agradecer aqui a todos aqueles que participaram conosco hoje, pastor. Deixa eu agradecer aqui. Tá aqui a Adriana Muniz. Obrigado. Deus abençoe. Maiara Heloísa. Deus abençoe você também pela participação. Patrícia Nascimento também está aqui. Pai do Senhor, Patrícia. Cícera Cunha. Pai do Senhor, minha amada. Dê um abraço aí nos irmãos da igreja aí de Matriz. Jô Santos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu pastor Bruna e Eric. Eric e a Bruna, né? Sua esposa. Deus abençoe vocês, casal abençoado. Deixa eu colocar aqui para pegar o pastor Josiel também, né? Senão fica só eu aqui. Tranquilo. Casal abençoado, pastor. Obrigado pela participação. Paz do Senhor, pastor. Abraço na sua filhinha também. Minha mãe, Deus abençoe. Minha mãe também, em nome de Jesus. Meu primo Juscelino, é o Neno. Deus abençoe, Neno. Boa noite, paz. Damiana, paz do Senhor. Adriana de novo. Cirlei Santos, Deus abençoe. Damiana, já falei. Meu primo Gerson Santos, meu primo Nego, Deus abençoe aí, Nego. Toma pra você essa palavra aí, meu irmão. A Zélia Carneiro, a irmã do pastor Josiel aqui, ó, lá de Alagoas. Ela mora em Maceió ou Joaquim Gomes? Maceió, né? Abraço a todos aí também. O Valmir, Deus abençoe, Valmir. Aí sim, hein? Irmã Guga, que bênção, irmã Guga. Que Deus abençoe você também, sua família. Abraço em todos aí. Abraço no meu compadre, seu Lila, na minha irmã Fátima, na Kézia, no Leu, no seu esposo, no seu filhinho. Deus abençoe a todos aí. Rubiana Valéria, paz do Senhor. Paz do Senhor, abraço no Lula, nas meninas, nos netos, nas filhinhas também, né? Deus abençoe vocês aí, tá? Muito bom participar, vocês participarem com a gente. Irmã Cleide, da igreja do Cajuru, paz do Senhor, irmã Cleide, obrigado, Deus abençoe. Que é bênção. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Dalmir Carlos Boneto, Deus abençoe. Deus abençoe também, irmã Saraí. Deus abençoe, estamos orando por você, irmã Saraí, pela senhora, pelo Tiago. E logo quando voltarmos a cultuar, estaremos juntos aí também. Amém? Deus abençoe aqui a Ana Maria Custódia, paz do Senhor. O Andrei também está aqui. A minha esposa. Quero mandar um abraço aí para todos vocês, obrigado. E até a próxima, tá? Quero também agradecer ao pastor Josiel mais uma vez, pela sua esposa também que está junto. Que Deus abençoe sua família, pastor. Viu? Obrigado. Uma alegria sempre atendê-lo. Pode dar a bênção apostólica, pastor. E neste momento, né, eu quero abençoar você com a bênção apostólica, que é uma forma de nós abençoarmos sempre as pessoas de fé. E nada mais propício do que o tempo que estamos passando, enfrentando e que vamos vencer. Exatamente essa é a palavra de fé. A bênção de Deus está com você, creia nisso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tchau, até a próxima.